Agora chegou a época onde já acabou a temporada europeia e está acabando a nossa metade da temporada, onde se encerram as fases de grupos da Sul-Americana e da Libertadores. Mas e se por acaso a gente criasse uma terceira competição ao estilo da Liga da Conferência? Teria como? Eu respondo que sim. E a gente não iria adicionar muito mais times não. Então, vamos lá. Primeiramente, para a gente criar uma nova competição, a gente teria que reformular as fases antes da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. E a fase de grupos à frente continuaria igual. Como por exemplo, na Libertadores, a gente tem 19 times que disputam a pré-Libertadores, fase 1, 2, 3. E desses 19, 11 são jogados fora, que se classificam 4 para a Libertadores. E os 4 eliminados da terceira fase vão para a Sul-Americana. Com isso a gente joga 11 times fora, que são times que são terceiro e quarto lugar do campeonato nacional do seu país, e ficam sem qualidade continental. Então a primeira mudança seria o quê? A gente pegar esses 11 eliminados na fase 1 e 2 da Libertadores, e vamos fazer o que com esses times? Eu tenho uma boa ideia. O Brasil e a Argentina tem 12 times classificados automaticamente para a fase de grupos da Sul-Americana. Ao invés disso, a gente pega esses 12 times do Brasil e Argentina, mais os 11 eliminados, a gente tira um time que já vai entrar direto na fase de grupos da Sul-Americana. E como definir isso? Pelo ranking da CONMEBOL. Por exemplo, se fosse nessa temporada de 2023, o time que já passaria direto, não precisaria passar dessa fase, seria o São Paulo, que já entraria direto na fase de grupos. E com isso a gente pegaria os times brasileiros e enfrentaria os times da primeira e segunda fase da pré-Libertadores que foram eliminados. E os times da terceira fase da Libertadores já entram direto na fase de grupos da Sul-Americana. E as outras confederações, os 32 times que disputam 16 vagas em fase nacional, continuam a contar. Aí com isso vamos ter o seguinte, vamos ter 11 mata-matas entre os da Libertadores brasileiros e argentinos, e vamos ter mais 16 mata-matas entre as outras confederações fase nacional. Os 11 perdedores da fase Libertadores contra Brasil e Argentina e os 16 perdedores da fase nacional, eles vão se reunir que no caso não vou dar o nome de Conference League, porque a gente é muito original. Vocês verem, a gente tem o melhor nome de competição que existe: Libertadores da América. A gente tem a nossa segunda competição, tem um nome muito da hora: Sul-Americana, ou Sula. Então, eu vou dar um nome aqui de CONMEBOL Tupã. Por quê? Veio de muitas épocas de índio, guaranis. Então, tipo, tupi, você pode perceber muitas vezes que quando tem um i, geralmente é no diminutivo. Agora quando tem um pan, grandão, gigantão, sei lá, alguma coisa do tipo, ao contrário de diminutivo, elevar o nível. Então, CONMEBOL Tupã. Então, só nesses eliminados, teremos 27 times. Então a gente precisa adicionar aproximadamente 5 times para ficar certinho 32. Como vou adicionar esses times? 2 times da Argentina, 2 times do Brasil, um time do Equador que de longe está sendo o melhor país sem ser entre os dois, que está fazendo ótimos resultados. O Independiente Del Valle ganhou 2 vezes a Sul-Americana no período de 4 anos. O Barcelona do Guayaquil chegou 2 vezes à semifinal de Libertadores e não fez feio quando chegou à semifinal. O Grêmio lutou para derrotar e lutou bravamente contra o Flamengo. Eliminou até o Fluminense. Só estava esperando Fla-Flu na semifinal de Libertadores. O Fluminense é foda, né? É complicado. Aí com isso teremos 32 times na nossa CONMEBOL Tupã. Como vai vir essas vagas do Brasil? Uma vaga eu decidi que vai ser via campeonato nacional, ou seja, a Série A, e outra vaga vai ser para o campeão da Série B, que no caso desse ano seria o quê? Seríamos vaga para o Cruzeiro, campeão da Série B de 2022, e para o Coritiba. Na Argentina, eu peguei a tabela geral, aquela tabela lá gigante, que eles têm um monte de campeonato, aquela tabela lá gigante deles. Seriam Atlético Tucumã, cara, ele disputou a Libertadores que uns 5 anos atrás, um time que eu nunca ouvi falar, mas seria, eu acho que seria uma estreia continental deles, o Sarmiento. E no Equador entraria o Guayaquil City. Então ok, já temos 5 times definidos. Agora vamos fazer os mata-matas. Vamos pegar os times brasileiros e argentinos. Eu fiz aqui um sorteio aqui, nada sério, aqui, que isso aqui é mais uma ideia nossa. E deu o seguinte: Griezmann e Esgrima da Argentina contra os Zamora da Venezuela, Defesa e Justiça versus Boston River do Uruguai,
Uruguai, Tigres vs Nacional do Paraguai, News Old Boys vs Universidade Católica do Equador, Estudiantes da Argentina contra Deportivo Maldonado do Uruguai, São Lourenço contra Curicó Unido, meu Deus, que nome horrível, do Chile, América Mineiro vs El Nacional do Equador, Botafogo contra Lions Red da Bolívia, Santos contra Sport e Acapulco, algo assim, do Peru, Goiás vs Nacional de Potosí da Bolívia e o Red Bull Bragantino contra o Carabobo da Venezuela. E com isso, os times que iriam para os perdedores, no caso, que iriam para a nossa Conmebol Tupã, seriam Tigres, Zamora, Boston River, Universidade Católica do Equador, Deportivo Maldonado, Curicó Unido, América Mineiro, Lions Red, Santos, que o Santos tá horrível, Nacional de Potosí e o Carabobo. Mas os 16 times que já sabemos que foram eliminados na fase nacional da Sul-Americana, como Universidade Católica do Chile, Júnior Barranquilla do Equador, Colômbia, vários outros times que estão aparecendo aí na sua tela agora. Iríamos definir os potes. No caso, definir só o pote 1, que o resto não tô muito afim. Mas continuando, pote 1 seria Santos, Cruzeiro, Júnior Barranquilla, Universidade Católica do Chile, Deportivo Táchira da Venezuela, Caracas da Venezuela, Defensor Sporting do Uruguai e Atlético Tucumã da Argentina. Nosso grupo 1, aqui no sorteio fictício, Santos, Curicó Unido, Zamora, Lions Red. Grupo 2, Cruzeiro, Tigre, Boston River, Cobressal. Grupo 3, Júnior Barranquilla, Delfim, Binacional, Coritiba. Grupo 4, Universidade Católica do Chile, Sarmiento, Guayaquil City, River Plate do Uruguai. Tem que ter o River Plate do Uruguai, né? O do Paraguai não se classificou, né? Para essa nossa Copa Tupã. Grupo 5, Deportivo Táchira, América Mineiro, Nacional de Potosí, Deportivo Cueca. Grupo 6, Caracas, Águilas Dotadas, Atlético Plamofo e Cienciano. Já foi até campeão da Sul-Americana, né? Lá nos seus primórdios. Grupo 7, Defensor Sport, Guabira, Sport Ameline e Carabobo. Grupo 8, Atlético Tucumã, Universidade Católica do Equador, Deportivo Maldonado e Binacional. Você pode perceber que se tornou, não tem que nem discrepância que nem tem atualmente numa Sul-Americana ou numa Libertadores. A gente tem muito mais times brasileiros que argentinos. Porque se a gente pegar todos os times que eliminaram essa fase nacional da Sul-Americana, então cada país tem no mínimo 2 times já garantidos nessa Conference League nossa, que nossa Conmebol Tupã. E por que eu disse 2 times do Brasil e Argentina? Porque pode acontecer, e é muito provável que uma hora aconteça, em algum caso, todos os brasileiros e todos os argentinos passarem e não tem nenhum brasileiro e argentino nessa competição. Aí fica ruim pra alguma emissora transmitir, né? Tem que ter apelo. E os grupos, deu pra ter uma bela característica que também tem na Conference League. Temos, em média, um time muito mais forte que os outros e uns 2 que vão disputar pela vaga de playoff, que no nosso caso vai ser o seguinte: o campeão de cada grupo já entra direto nas oitavas, o segundo lugar é feito do terceiro colocado da Sul-Americana. E no nosso caso, no grupo 1, quem vai se classificar vai ser o Santos e o segundo lugar vai ser o Lions Red. Nosso grupo 2, primeiro lugar vai ser o Cruzeiro, segundo lugar vai ser o Cobressal, terceiro grupo vai ser o Júnior Barranquilla em primeiro e o Delfim em segundo. Grupo 4, Universidade Católica vai classificar em primeiro e o River Plate do Uruguai em segundo. No grupo 5, América Mineiro se classifica automático como primeiro e o Deportivo Cueca se classifica em segundo. No grupo 6, Águilas Dotadas classifica direto em primeiro lugar e o Cienciano se classifica em segundo. No grupo 7, Defensor Sporting, que até uma década atrás tinha uma Arrascaeta e estava no seminário dos Libertadores, se classifica direto para as oitavas e o Sport Ameline vai para a fase de playoffs. E no grupo 8, Universidade Católica do Equador classifica direto para as oitavas e o Atlético Tucumã vai para a fase de playoffs. E agora entrariam os terceiros colocados da Sul-Americana, que no caso estou gravando no dia 19/6. Aí tu tá definindo a fase de grupos. E esses aqui seriam os times que viriam da Sul-Americana: Magalhães do Chile, Emelec do Equador, Tacuari, Paraguai, Tolima do Equador, Sport Acapulco, Peru, Al Nacional do Equador, Santa Fé da Colômbia e São Lourenço da Argentina. Esse aqui é o time que eu acho que vai para o terceiro lugar. Aí teríamos um sorteio entre os playoffs contra terceiros colocados. Aí a nossa fase de playoffs seria formada pelos seguintes confrontos:
Atlético Tucumã vs Magalhães, Emelec vs Cienciano, Santa Fé vs Cobressal, Delfim vs Taquari, River Plate do Uruguai vs El Nacional, São Lourenço vs Allianz Red, Sport Ameline vs Tolima, Sport Acapulco vs Deportivo Cueca. Tem alguns jogos bem interessantes. Tipo, tem alguns times que tem muito a adicionar, tipo um Emelec, uma Santa Fé, um Delfim, que se não me engano foi campeão equatoriano recentemente, o São Lourenço, Tolima, que eu odeio, corintiano, né? Aí desses confrontos passariam o Atlético Tucumã, Emelec, Santa Fé, Delfim, El Nacional, São Lourenço, Tolima, Sport e Acapulco, mais os já classificados dos primeiro lugar na fase de grupo. Aí teríamos um outro sorteio entre quem classificou do playoff versus os primeiros colocados. E no nosso sorteio deu Santos vs Sport e Acapulco, a revanche. Nessa revanche o Santos passa. Cruzeiro vs El Nacional, Cruzeiro vai passar. Júnior Barranquilla vs Emelec, eu confiaria no Júnior Barranquilla. Universidade Católica do Chile vs Delfim, eu iria na Universidade Católica. América Mineiro vs Santa Fé, América Mineiro. Aguilas Dotados vs Tolima, iria de Aguilas. Defensor Sporting vs Atlético Tucumã, Atlético Tucumã. E Universidade Católica do Equador vs São Lourenço. São Lourenço, se você ver que nessa fase que já ajeitava, temos muitos jogos muito interessantes. Você vê, um Júnior Barranquilla e um Emelec ia ser um jogo muito bom de assistir. Um América Mineiro vs Santa Fé, outro jogo que ia ser pegado. Universidade Católica vs Delfim, outro jogo top demais pra você ver. Principalmente Universidade Católica vs São Lourenço. Tipo, só na fase temos 4 jogos super interessantes para se assistir. Nas quartas de final, aí já temos que já ver muito padrão do Comebol. Seriam Santos vs Júnior Barranquilla, Cruzeiro vs Universidade Católica do Chile, América Mineiro vs Atlético Tucumã, Aguilas Dotados vs São Lourenço. Tipo, é jogo bom demais pra se assistir. Pô, imagina, um Santos que, por exemplo, esse ano já foi eliminado da Sul-Americana. Numa competição dessa, tem ainda chance de conseguir ir bem, salvar seu ano, conquistar as coisas. Um Cruzeiro que tá vindo após 3 anos horrorosos, sério, bem que só foi alegria. Tipo, jogo top. Dá pra ter uma terceira competição na América do Sul? Sem adicionar mais times, só adicionamos 5, se você perceber muito bem. Das Brasil e Argentina, porque são os melhores e porque tem a grande chance de todos os brasileiros e argentinos passarem nessa fase que eu criei. Então, ter 2 vezes pra garantir alguém para transmitir os jogos. E mais um do Equador. Então, nessa nossa fase, quem passaria entre Júnior Barranquilla e Santos? Seria o Júnior Barranquilla. Eu acho que o Santos não ia conseguir passar em cima do Júnior. Entre Cruzeiro e Universidade Católica do Chile, o Cruzeiro tá bem. E passaria em cima do Universidade Católica do Chile. América Mineiro vs Atlético Tucumã. Cara, esse confronto ia ser muito bom. Clube pequeno no Brasil contra clube pequeno na Argentina. Cara, esse é um jogo super pegado, mas que ia passar América Mineiro. E Aguilas Dotada vs São Lourenço. Nessa nossa simulação aqui, o resultado tá com muita raça, vai passar. Semifinal, Júnior Barranquilla vs Cruzeiro, América Mineiro vs Águilas Dotada. Jogão, hein? Nessa nossa simulação, quem passaria seria o Cruzeiro, nos pênaltis. E o América Mineiro passaria o Águilas Dotada. Aí final, Mineira, Cruzeiro vs América Mineiro. E nessa nossa competição, não teremos jogo único, por um motivo simples. É caro pra caramba. Excelente jogo único você deveria ter na Libertadores. Não na Sul-Americana, não nessa nossa Copa Comebol Tupã, que a gente criou aqui. E o vencedor seria o América Mineiro, para coroar o ano bom deles. E no caso você tá pensando, poxa, tudo isso foi uma vaga na Sul-Americana? Não, a gente tiraria uma vaga do Brasil e daria pro campeão dessa competição. Por quê? Cara, vamos ser sinceros, vaga na Sul-Americana não é prêmio pra ninguém. Não é pra ninguém prêmio. Tu fez um ano mais ou menos, tu já tá na Sul-Americana. Isso acontece em muitos países europeus também. Você faz um ano mais ou menos, já tá na Liga Europa. Sendo que esse campeonato europeu só tem 10 times, 12 times. Campeonato que? Dinamarquês, campeonato finlandês. Esse campeonato fora do Grande Centro. Então vamos dar direto uma vaga na Libertadores. Mas só que obviamente eles não seriam pote 1. Uma vaga na Libertadores faz de grupos como pote 2. Já tá bom demais. Tipo, criamos confrontos muito interessantes. Aproveitamos todos os 27 clubes que são jogados no lixo nas fases prévias da Libertadores Sul-Americana. Aproveitamos esses clubes e só adicionamos 5. Tipo, a gente não precisou entupir de vagas. A gente só continuou necessário para contribuir. E todo mundo teria uma vaga aqui, pelo menos 2. Todo mundo. E principalmente porque... Isso eu até me lembro uma vez, acho que foi lá para 2021, que aconteceu o seguinte: o campeonato tava acontecendo o campeonato uruguaio e ninguém queria se candidatar para ser o Uruguai 1.
Que tipo, os clubes lá estavam disputando a Campeonato Uruguaio. E o quarto lugar é o Uruguai 1, que vai pra primeira fase da Libertadores. Qual o problema de ser o Uruguai 1? Você quase nunca vai conseguir se classificar para a Libertadores. Só, se não me engano, o único caso de um time que começou na primeira fase e chegou até a fase de grupo da Libertadores foi o Guarani do Paraguai. O único, porque de resto, ou você não chega à fase 3, porque caso você perder, você cai para a Sul-Americana, ou você perde um ano inteiro de competição continental em 2 jogos. Então ninguém queria ser Uruguai 1, até que o time lá decidiu ser Uruguai 1. Tipo, a gente acaba com muito esse medo dos times de querer ser o representante de 3 ou 4 dos seus países. E a gente ainda dá qualidade pra eles. E uma competição que, tipo, assim como a Conference League é uma competição muito xoxa na fase de grupos. Cara, a Conference League na fase de grupos e pré só sai pra fazer aposta. Vai jogar lá o... sei lá... Aston Villa, que classificou agora. Aston Villa classificou agora, vai ficar o quê? Sei lá, algum time estranho aí. O Europa FC de Gibraltar. Pô, é só o jogo que você lá ia apostar. Tipo a Copa Intertorto, que é só uma Copa de aposta, basicamente, da UEFA. Mas, principalmente a partir da oitava de final, você começa a ter muito jogo interessante. Muito mesmo. Como na Conference League, você vai ter jogo interessante mesmo só a partir das quartas de final. Como aqui mesmo, ó. Hoje nas oitavas de final da Conference League, a gente teve Lech Poznan contra o time que não dá nem pra pronunciar o nome da Suécia. Ou, por exemplo... Nice versus Sheriff Tiraspol. Basel contra Slovan, não sei o que, sabe? Jogos muito desequilibrados. O jogo mais equilibradinho das oitavas, por exemplo, uma Conference League, foi Lazio versus AZ, onde o AZ passou. Tá entendendo? Tipo, a gente aqui teríamos mais ou menos o mesmo nível de equivalência com o nosso ainda sendo um pouquinho melhor. Talvez não em relação aos semifinalistas, mas em relação aos oitavos de final, sim. E daria pra ter uma ótima competição, aproveitando que já temos, sem nenhum problema. É isso aí, valeu por você ter escutado isso. Boa noite, bom dia, boa tarde. Dessa posição dá pra bater direto. Um gol agora praticamente acaba com o jogo. Pega o goleiro, seguro, não marca. Encerrado o jogo. A equipe visitante leva a pior, sai de campo derrotada.